A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Pastor João Caboclo aqui. O Espírito Santo hoje tocou no meu coração para trazer uma mensagem poderosa. Há tempo que ele já vem me incomodando para fazer uma mensagem com este conteúdo. É uma mensagem que pode redirecionar tua caminhada cristã. Te levar a refletir sobre como tem sido a tua consagração, a tua santificação, se tens buscado um evangelho fácil, ou se tens te empenhado para que tenhas a vida transformada para viver conforme as expectativas do nosso Pai Celestial. Amém? Pastor João Caboclo aqui, falando direto da cidade de Uberlândia. Que Deus possa estar abençoando a tua vida, que o Espírito Santo já esteja juntinho a ti, abrindo o teu coração e preparando-te para receber este manjar celestial. Amém? Querido Deus, glorioso Pai, nós vamos compartilhar esta mensagem poderosa e que corações possam ser alcançados, que as pessoas possam refletir sobre sua caminhada cristã, para que não haja perigo de no final da caminhada eles venham a escutar: afasta-te de mim, porque não te conheço. Que tu nos ajude, Pai Celestial, a estar fazendo conforme tuas expectativas. Oro e te agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. A mensagem hoje, meu irmão, minha irmã, é o perigo do evangelho fácil. O perigo do evangelho fácil. É necessário, antes dessa mensagem, começar verdadeiramente o conteúdo, fazer um alerta muito sério. Nem toda mensagem espiritual que emociona você vem de Deus. Hoje as pessoas trabalham muito em cima da emoção. Então, nem toda mensagem emocional, espiritual, que emociona você, faz você ver lágrimas, chega a me arrepiei. Mas essa mensagem pode até não estar vindo de Deus. Frases como: Deus mandou te dizer, eu declaro na tua vida, só confia, Deus vai fazer tudo. Deus já está agindo na tua vida neste momento. Deus mandou te dizer, e ai de mim se não disser. Quem não glorifica, não recebe a bênção. Vamos bater palmas para Deus. Aqui é um misto de palavras que empodera o orador, o pregador, a pessoa que está lá, o pastor, seja lá quem for. A pessoa já aparece como aquele cara forte, amigo de Deus que está caminhando lado a lado com ele, e você já começa a achar que as coisas só acontecem a você se for através dele, embora Deus tenha chamado você para estar em consagração e harmonia com ele. Quando Deus pede para nós entrarmos no quarto e orar, como lá em Filipenses, não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo apresentai tuas petições ao teu Pai Celestial. Deus está chamando eu e você para fazer diretamente com ele, sem depender de intermediários, porque já temos esse que é Jesus. Mas aí aparecem as pessoas com essas frases: Deus mandou te dizer. Então ele é um intermediário de Deus. Deus não precisa falar mais com você, já fala através dele. Deus mandou te dizer, eu declaro na tua vida. Só confia, Deus vai fazer tudo. Deus já está agindo na tua vida neste momento.
Deus mandou te dizer, e ai de mim se não disser. Essas frases, elas empurram, estimulam você, direcionam você para um evangelho fácil, onde você acha que não precisa mudar, que não precisa de santificação, que não precisa de consagração, de obediência. E aí ele é um evangelho que deixa você fácil, confortável, mas não te transforma e, consequentemente, não gera salvação. Eu declaro na tua vida. A pessoa pode declarar várias coisas na tua vida, mas segundo a Bíblia, Deus estará agindo dependendo de algumas condições que Ele impõe, e se você estiver obedecendo essas condições, como nós vamos ver aqui, como nós veremos. Então, mesmo que a pessoa declare na sua vida, o versículo continua lá dizendo que Deus só vai agir, só vai trabalhar na sua vida se você obedecer aquilo. Então, eu prefiro seguir pela especificação que está na Bíblia de que apenas porque alguém declarou na minha vida. Porque, tão simples, Jesus diz: se perdoares a quem vos tem ofendido, vosso Pai Celestial também o perdoará. Mas não, se não o perdoares, ele também não perdoará. Então você está com conflito com o irmão, com o primo, seja com quem for, e você não está perdoando, você está guardando rancor, você não quer ver nem a cara. E na igreja, a pessoa está declarando na tua vida que está acontecendo e vai acontecer maravilhas. Só que a Bíblia lá atrás está dizendo, olha, apontando assim, você está preso nessa falta de liberar perdão aqui. E, segundo a Bíblia, se você não perdoar, você não será perdoado. E aí, nós vamos confiar que Deus só vai agir para perdoar-nos se nós obedecermos o que está lá, perdoarmos a pessoa, ou nós vamos apenas viver tranquilo, não, porque alguém já declarou na minha vida, já está tudo certo. Esse é chamado evangelho falso. O evangelho fácil, ele não salva, porque ele não te força a transformação, a mudança, a reflexão para seguir conforme a vontade de Deus. Amém? Existem outras frases mais leves do tipo: quem não glorifica não recebe a bênção. Isso daqui para animar a igreja, para encher a igreja de glórias, e você está dando glória ali, mas quando sai dali está fazendo as coisas todas erradas. Então são tudo frases de quase uma manipulação, de controle de você para fazer você fazer daquele jeito. Vamos bater palmas para Deus. Deus está pedindo obediência, consagração, busca. E Deus será que está precisando das palmas? Isso é para animar o ambiente, mas não muda na caminhada cristã. Amém? Então, o objetivo desta mensagem é realmente levar as pessoas a refletirem entre seguir o evangelho fácil, porque toda vez que nós achamos que não precisamos fazer nada, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Amém? Glória a Deus. Essas mensagens podem muitas vezes não ser direção divina, mas tentativa humana de manipular emoções. Porque a coisa está tão séria hoje que há um grito, uma disputa até por títulos. O título de pastor já nem tem quase importância. As pessoas procuram títulos diferenciados para elas serem diferenciadas e serem destacadas. Então aparece bispo, apóstolos e mais uma série de títulos aí, porque as pessoas querem mostrar poder, querem mostrar força, querem ser diferenciadas. E quando diz Deus mandou te dizer, eu declaro na tua vida, o poder praticamente está na pessoa, em nome de Deus. Quando alguém afirma falar diretamente da parte de Deus,
sem base clara na palavra, cria-se uma falsa autoridade espiritual. Autoridade é a pessoa. Isto pode levar pessoas a confiar em palavras humanas, em vez de buscar a Deus com responsabilidade e obediência. O Evangelho não é baseado em frases de impacto, mas na verdade revelada nas Escrituras. O que se usa hoje muito são frases de impacto. A fé verdadeira não nasce da emoção momentânea, mas do compromisso com a palavra. A pessoa está chorando ali, está envolvido, e quando sai já está fazendo as coisas erradas. É fé momentânea e falta de compromisso com a palavra. Nós devemos fugir deste evangelho. Nós vivemos em um tempo em que muitos preferem mensagens que confortam, mas não transformam. Essa é uma frase muito forte. Mensagens que confortam, você sai dali aliviado, cheio de esperança e achando que está tudo certo, mas você não está sendo transformado nem um pingo, porque não houve confrontação. Vem? Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 a 5, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Cada um procura o doutor, pregador, mensageiro, seja lá o que for, que faz as coisas que de alguma maneira aprova o estilo de vida daquelas pessoas. É isso que está querendo dizer. E essas pessoas desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, eu e você, devemos ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Tá? Esse alerta continua atual. Há uma busca por mensagens agradáveis, mas sem mensagem, sem verdade. É uma mensagem agradável, mas não te leva à mudança, à reflexão, à transformação, ao esforçar para viver conforme a palavra de Deus. Já está tudo certo, o pregador já declarou, o pastor já Deus mandou te dizer, olha, está mudando tudo, está tudo certo, sendo que a pessoa está tudo errada. João 15,7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Um tipo de versículo desse é um versículo perigoso, porque se eu faço uma mensagem dizendo, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito, e esquecendo a parte do texto onde diz, se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Então, se você chega e diz, é porque eu estou com essa dificuldade, estou com esse problema, eu queria que o Senhor orasse por mim, aí a pessoa vai orar e já vai declarando que aquilo está destruído, que está caindo por terra, e são aquelas palavras fortes, mas a pessoa não está em Jesus e nem as palavras de Jesus estão nele. No nível adequado, suficiente. Pode até estar superficialmente. Mas Jesus diz que tudo que pedir será feito se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Viver Jesus Cristo, viver a palavra, mortificar a parte carnal, a parte das coisas do mundo e viver pelo Espírito. Aí depois vem, tudo que pedir será feito. Não é apenas porque alguém declarou ou porque alguém mandou te dizer, sendo que você não tem certeza se vem de Deus ou não. A promessa aqui está condicionada à permanência à palavra. Amém? Vejam outro que versículo maravilhoso e poderoso. Deuteronômio 28, 1 e 2. E será que,
Acontecerá que, se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, você está escutando a voz de Deus, eu estou escutando a voz de Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O que você aprende da Bíblia está sendo retido no seu coração, está sendo valorizado. Talvez não esteja nem indo na Bíblia, ou talvez pegando a Bíblia apenas no final de semana, no dia do culto, ou talvez nem usando a Bíblia, já usando a do celular, porque nem dá para dizer que é cristão. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Hoje, a cultura traz para a gente que, para ser um cristão moderno, você basta apenas andar com o celular mesmo e a Bíblia está dentro do celular. E às vezes você está na igreja com o celular aberto, ninguém sabe se está vendo outra coisa ou se está mesmo na Bíblia olhando o versículo. Mas perceba que Deus diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas quando que? Quando nós buscarmos aprender, ouvir a palavra de Deus, estarmos cheios da palavra de Deus e termos o cuidado de guardar, obedecer, viver aqueles mandamentos. E aí o Senhor te exaltará, veja, ser exaltado por Deus. Mas não é baseado em uma declaração. Eu declaro que Deus estará te exaltando. Não. Não é Deus mandou te dizer que Ele vai te exaltar nessa situação. Não. Se a pessoa não estiver buscando a palavra e tendo cuidado de guardar os mandamentos, de viver aquilo, o resto não vai funcionar. Então, esse versículo é um versículo para levar as pessoas a transformarem, a buscarem a santificação, a consagrarem-se a Deus. Esse impacta, esse transforma. Então, eu pondo um momento fundamental aqui da mensagem: não busca o evangelho fácil onde não te leva à transformação. Deus aqui está dizendo que vai fazer coisas maravilhosas. Deus está dizendo que vai exaltar. Está dizendo que todas as bênçãos chegarão sobre a pessoa. Mas quando ouvir a voz de Deus, quando não só ouvir e ler, mas praticar. Amém? Aqui mostra claramente que as bênçãos de Deus estão ligadas à obediência. Então, se eu, como pregador da mensagem, eu te levo a imaginar um evangelho fácil que não precisa de obediência, eu estou te tirando do caminho. Você pode ficar satisfeito, alegre, achar que eu tenho palavras maravilhosas, mas está vindo de Deus ou está vindo da minha garganta apenas para satisfazer e para te deixar confortável? Aí você não muda, aí não há transformação e não há salvação. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Então Deus não pode ser enganado. Aquela aparência na hora do culto e todas essas coisas, mas Deus sonda os corações. Direcionamento prático. Em Isaías capítulo 1, versículos 16 e 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, buscai o juízo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Esse versículo mostra que Deus exige uma transformação prática. Ele começa dizendo para nós nos purificarmos, tirar a maldade dos nossos atos de diante da frente dele. Então ele vê, ele sabe tudo. Cessa de fazer o mal, e o mal pode ser representado por diversas maneiras, até no tratamento com os familiares. Aí ele diz, e ao invés disso, aprender a fazer o bem.
ajuda o oprimido, faz justiça àquele que mais precisa, buscar o juízo de Deus, as coisas certas que Deus pede. Então Deus pede aqui uma transformação, e essa transformação Ele quer ver para poder nós estarmos encaixados naquele versículo que Jesus diz: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês. Amém? Esperança equilibrada. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, Jesus diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus está sempre estendendo a mão. Mas em Hebreus 12:6, Papai do Céu nos diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então Deus sustenta, como o versículo de Lamentações, mas Deus também corrige, como este versículo de Hebreus. E nós não podemos apenas trabalhar, levar a mensagem baseado nos pontos de Lamentações 3, 22, onde Deus é misericordioso, a misericórdia se renova cada manhã, Ele é a minha porção. Mas Deus também está dizendo: olha, eu vou corrigir. Hebreus 12:6. Amém? O verdadeiro evangelho exige resposta. Não é apenas ouvir, é obedecer. Amém? Glória a Deus. Chamada à decisão. Não basta reconhecer que existe um evangelho superficial. É necessário decidir abandonar esse caminho. O verdadeiro evangelho não é construído em emoções momentâneas, mas em uma vida de renúncia, obediência e santificação diária. São 3 palavras muito fortes que deveriam ser pregadas, mais mensagem baseada nesses temas: renúncia, obediência e santificação diária. A pergunta não é o que eu sinto, mas eu estou obedecendo? Reflete no teu coração nesse momento. O que eu sinto? Eu sinto isto, mas a própria palavra diz que o coração é enganoso. E a pergunta também é realista: eu estou obedecendo? Porque verdadeiramente muitos versículos, a grande maioria de promessas, se você for ver, vai depender de você estar obedecendo. E não porque alguém declarou na tua vida ou Deus mandou dizer. Direcionamento prático: voltar à palavra de Deus. Ler com compromisso. Porque se você não sabe, você não tem como obedecer. Não apenas por costume. Buscar o entendimento, não apenas o consolo. E permitir que a palavra confronte, não apenas confirme. A palavra não foi dada para agradar, a palavra foi dada para transformar. Frase forte, hein? A palavra não foi dada para agradar, nem a mim, nem a você. Porque geralmente quando nós estamos confortáveis, nós não queremos mudar. Tá legal, tá tranquilo, tá fácil, tá leve, tá suave. Mas nós podemos estar nesse ambiente tão agradável, tão confortável, leve, suave, caminhando fora das expectativas, dos mandamentos e das orientações do nosso Pai Celestial. E às vezes nós iremos nos sentir incomodados, fazendo alguma coisa que não é do nosso perfil padrão, porque nós estamos sacrificando, mortificando a velha vida para viver uma nova fase de acordo com o que Deus especificou para nós. E é a partir da transformação. Amém? Glória a Deus. Precisamos praticar o arrependimento verdadeiro, reconhecer pecados sem justificar, abandonar práticas erradas, tomar decisões diferentes. Arrependimento não é sentimento,
é mudança de direção. Ok? É reconhecer pecados e não procurar uma justificativa para aquilo. Abandonar as práticas erradas, que isso daqui é verdadeira transformação e busca da santificação, né? Deixar de fazer o errado para fazer o certo. Tomar decisões diferentes. Arrependimento não é sentimento, é mudança de direção. Viver em santificação. Separar-se do que desagrada a Deus. Esse estudo tem frases curtas, mas fortíssimas. Separar-se do que desagrada a Deus. Vigiar o que? As atitudes, as nossas palavras e os nossos pensamentos. Porque em Mateus, capítulo 5, vai dizer nas bem-aventuranças que Deus está atrás também das pessoas de coração puro. Coração puro. Então, vigiar atitudes, palavras e pensamentos. Buscar uma vida alinhada com a vontade de Deus. Santificação não é perfeição. É processo contínuo de separação. Estar se santificando é estar em um processo contínuo de separação. Amém? Assumir compromisso. Ter disciplina espiritual, oração, leitura e prática. Permanecer mesmo quando não há emoção. Aquela igreja é fraca, aquela igreja não tem unção, aquela igreja ninguém grita aleluia, ninguém dá um glória. Mas isso também pode ser superficial, se não tiver o conteúdo da palavra. Obedecer, mesmo como é difícil, isso aí aqui leva à transformação. Fé verdadeira não depende de sentimentos, depende de fidelidade. Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas pessoas dispostas a obedecer. O evangelho que transforma não é o evangelho fácil. É o mais verdadeiro que transforma. Hoje é dia de sair da ilusão e entrar no compromisso. Amém? Você está disposto a buscar aprender e obedecer, porque fundamental aí a Bíblia é aprender, porque você não vai obedecer uma coisa que você não conhece. E você apenas recebendo de outros, talvez você receba informação que está em desacordo com a Bíblia. Vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti com temor e sinceridade. Reconhecemos que muitas vezes buscamos um caminho mais fácil. Perdoa-nos por ouvir e não obedecer. Dá-nos um coração quebrantado e disposto a viver a verdade. Ensina-nos a renunciar o que nos afasta de Ti, ó Pai. Fortalece-nos para viver em santificação. Coloca em nós um desejo verdadeiro pela Tua presença. Livra-nos do engano e de uma fé superficial. Livra-nos, Pai, do engano e de uma fé superficial. Conduze-nos no caminho da verdade e da vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou deixar esse versículo maravilhoso aqui para que nos estimule a buscar obediência, consagração e santidade. Deuteronômio 28, 1 e 2. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas quando? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Que Deus nos ajude a não buscarmos viver um evangelho fácil, de promessas,
de profecias, muitas vezes falsas, que só está saindo da garganta do homem para nos animar, para mostrar que ele tem força, que ele tem poder, que ele é o grande amigo de Deus e que está declarando e profetizando na tua vida, sendo que nós estamos fazendo tudo errado. Então não há transformação, não há mudança, não há santificação, não há consagração, não há vida centrada em Deus, porque está tudo certo. Já foi declarado, Deus já mandou te dizer, Deus está transformando tudo já, sendo que você não fez nada para estar no centro da vontade dele. Que Deus nos ajude a buscar um evangelho que nos transforme para estar no centro da vontade do nosso Pai Celestial. Amém? Fica com Deus. Oremos. Querido Deus glorioso Pai, nos ajuda, nos dá força, nos dá percepção, que Teu Espírito Santo esteja muito ativo dentro de nós para nos direcionar, para buscarmos a santificação, a consagração, para obedecermos aquilo que Tu nos tem dado de conhecimento, de instrução, de orientação, para que Tu possa ver realmente em nós a mudança, a transformação desejada em Ti, por Ti, que nós possamos mortificar os desejos da carne, que nós possamos viver pelo Espírito, que vai trazer para nós a salvação. Guia nos nossos caminhos, nos protegendo do falso evangelho, que pode nos levar a viver uma vida onde nós estamos perdidos dentro da igreja, onde nós estamos dentro da igreja, mas não estamos fazendo nada conforme Tu tens pedido para nós na Tua palavra, apenas vivendo de emoção e dos enganos que são proferidos para nós, para mexer e para nos manipular no controle emocional. Eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém.